Segunda parte da nossa aula. Estamos trabalhando a história da criminologia. Vimos no bloco inaugural o período da antiguidade, esta fase em que eu tinha estudos criminológicos ligados à etiologia do crime, finalidade da pena. Agora nós vamos para a Idade Média. No período da Idade Média, vigorava na Europa o sistema feudal e o cristianismo era a ideologia religiosa dominante da época. Nesta fase, a doutrina cita São Tomás de Aquino, percussor da justiça distributiva, isto é, de se dar a cada um o que é seu, segundo certa igualdade. Vejam, São Tomás de Aquino sustentava que a pobreza desencadeava o roubo e defendia o furto famélico, origem da excludente do estado de necessidade. Pessoal, novamente, sem chamar de criminologia, isto é um estudo criminológico. Quando São Tomás de Aquino sustenta que a pobreza desencadeava o roubo, isto é um estudo criminológico. Não chamam ainda de criminologia, mas é um estudo criminológico. Outra personalidade marcante da Idade Média é Santo Agostinho. Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele também apresentou o estudo criminológico. Santo Agostinho compreendia a pena do talião como uma injustiça. Compreendia a pena do talião como uma injustiça. Para ele, a pena deveria assumir um papel de defesa social. E promover a ressocialização do delinquente e promover a ressocialização do delinquente sem perder de vista seu cunho intimidativo, sem perder de vista seu cunho intimidativo. Então vejam como Santo Agostinho anuncia um estudo criminológico, compreendendo a pena do talião como injusta. Para ele, a pena deveria assumir um papel de defesa social, promover a ressocialização do delinquente, sem perder de vista seu cunho intimidativo. Tudo isso que eu falei, eu espero que já esteja no seu manual caseiro, mas eu faço um alerta. A esmagadora maioria dos manuais, às vezes até passam batido nesses dois períodos. A maioria dos manuais estuda a evolução da criminologia a partir das escolas clássica e positiva ou positivista. Escola clássica marcada no século XVIII e a escola positiva no século XIX. A maioria dos manuais, trabalhando a evolução da criminologia, começam pela escola clássica. E também, logo em seguida, explicam a escola positiva. Vamos ver as características da escola clássica. Quais os estudos criminológicos da escola clássica?
quais as teses, teorias e conclusões da escola clássica. E depois vamos fazer a mesma coisa para a escola positiva ou positivista. A escola clássica procurou construir os limites do poder punitivo do Estado em face da liberdade individual. A escola clássica está baseada no iluminismo. Baseada no iluminismo. Baseada no iluminismo. A escola clássica, ela contrapõe-se às torturas e desrespeitos aos direitos fundamentais praticados pelo antigo regime absolutista. Então aqui, ó. Contrapõe-se às torturas e desrespeitos aos direitos fundamentais praticados pelo antigo regime absolutista. Então, a escola clássica, baseada no iluminismo, ela contrapõe-se às torturas e desrespeitos aos direitos fundamentais praticados pelo antigo regime absolutista. Então, quando você analisar os estudos criminológicos dos membros da escola clássica, você vai perceber nas várias linhas desses estudos muita coisa do iluminismo. Contrapontos a torturas, desrespeitos aos direitos fundamentais praticados pelo antigo regime absolutista. A escola clássica preconiza que o direito penal tem um fim de tutela e que a pena é o meio desta proteção por restabelecer a ordem alterada pelo delito. Então, olha, preconiza que o direito penal tem um fim de tutela e que a pena é um meio desta proteção por restabelecer a ordem alterada pelo delito. Então vejam que a pena não é uma majestade sem fim, a pena tem uma finalidade importante. A pena busca restabelecer a ordem alterada pelo delito. A pena deve ser proporcional ao delito, certa, conhecida e justa. A pena deve ser proporcional ao delito, certa, conhecida e justa. Certa, conhecida e justa. Todas essas características da escola clássica despencam no seu concurso. Próxima característica, o fundamento da responsabilidade penal encontra-se no livre-arbítrio e na imputabilidade moral. Guardem isso. Ó. Falou em livre-arbítrio, você vai lembrar da escola clássica. Falou em livre-arbítrio, você vai lembrar da escola clássica. O homem, sendo livre para escolher entre o bem e o mal, escolhe o mal. Quando a gente fala em crime, a gente lembra o seguinte: o homem, sendo livre para escolher entre o bem e o mal, escolhe este último. Escolhe este último.
Pessoal, para a escola clássica, a pena é uma resposta objetiva à prática do delito, revelando seu cunho retribucionista. Quando falamos na escola clássica, qual é o principal nome dessa escola e que despenca em concurso? Beccaria. O Marquês de Beccaria. Está aqui, ó. O principal nome dessa escola é Beccaria. Também já ouvi falando em Beccaria. Acredito que é Beccaria. O Marquês de Beccaria. Marquês de Beccaria fez surgir o chamado movimento humanitário em relação ao direito de punir estatal. Beccaria mostra-se contra as penas de caráter cruel. Mostra-se contra as penas de caráter cruel. Mostra-se contra as penas de caráter cruel. Beccaria mostra-se contra a desigualdade das penas determinada pela classe social do delinquente. Quanto mais pobre, mais rigorosa, injusta e cruel a pena. Quanto mais rico, menos rigorosa, mais benevolente é o Estado punitivo. Beccaria, inspirantes na filosofia estrangeira, sobretudo em Montesquieu, Hume, Rousseau, baseou seu pensamento nos princípios do contrato social, do direito natural e do utilitarismo. Beccaria foi um contratualista, igualitário, liberal e individualista. Abusava do critério de dedução. Abusava do critério de dedução, formulando princípios a priori e deduzindo depois afastava-se do contato com a realidade. Então tá aqui, ó. Beccaria foi um contratualista, igualitário, liberal e individualista. Ele abusava do critério de dedução, formulando princípios a priori e deduzindo depois. Afastava-se do contato com a realidade. Todos vocês sabem a principal obra de Beccaria. Qual? Dos Delitos e das Penas, não é verdade? Então, daqui, ó, o livro do Marquês de Beccaria, Dos Delitos e das Penas, é a mola propulsora para uma nova forma de pensar o sistema punitivo. Apesar de sua abordagem nitidamente filosófica, a obra se volta contra os excessos punitivos, marca dos regimes absolutistas, pretendendo humanizar a resposta do Estado à infração penal. Você já leu esse livro? Eu trouxe para a nossa aula as principais ideias defendidas por Beccaria e que são cobradas em concurso. Então vamos lá. Primeira coisa, olha o que Beccaria coloca na sua obra. Para que cada pena não seja uma violência de um ou de muitos contra um cidadão privado,
deve ser essencialmente pública, rápida, necessária, a mínima possível nas circunstâncias dadas, proporcional aos delitos editadas pelas leis. Vocês conseguem enxergar aqui, vocês conseguem enxergar nesse trecho muitas das características da escola clássica que eu já fiz referência. Já relacionei para vocês. Vejam que neste trecho eu concluo que o fim da pena é prevenir o delito e restabelecer a ordem. O fim da pena é prevenir o delito e restabelecer a ordem. Vamos para mais uma ideia que está estampada nesse clássico. Entre as penalidades e no modo de aplicá-las, proporcionalmente aos delitos, é necessário, portanto, escolher os meios que devem provocar no espírito público a impressão mais eficaz e mais durável, e igualmente menos cruel no corpo do culpado. Você já consegue concluir com facilidade que Beccaria é contra a pena de morte, salvo em tempo de guerra. Salvo em tempo de guerra. Mas, em condições normais, Beccaria é contra a pena de morte. Vejam só o que Beccaria escreve a respeito de tipificação de condutas. Se a intenção fosse punida, seria necessário ter não apenas um código particular para cada cidadão, mas uma nova lei penal para cada crime. Não podemos punir intenção. Beccaria incentiva a tipificação de condutas. Incentiva a tipificação de condutas. E não a tipificação da intenção. Beccaria aqui está criando o campo fértil para fortalecer o direito penal do fato, repudiando-se um direito penal do autor. Outro trecho. Ponde o texto sagrado das leis nas mãos do povo, e quantos mais homens o lerem, menos delitos haverá, pois não é possível duvidar que no espírito do que pensa cometer um crime, o conhecimento e a certeza das penas coloquem um freio à eloquência das paixões. O que Beccaria está sugerindo é o seguinte: é muito importante respeitar o princípio da taxatividade. A lei tem que ser clara, de fácil compreensão, acessível a todos, porque a partir do momento que o homem conhece a lei, o tipo e a sua pena, obviamente esse homem, ou a sua grande maioria, fica inibida de delinquir. Muitos crimes são praticados porque o homem não compreendeu o que se pune, não percebeu que sua conduta está sendo tipificada como crime. Compreenderam as ideias dele? Pessoal, para Beccaria, o réu não deve ser julgado por um tribunal parcial. Beccaria, ele briga de forma intransigente pelo respeito à imparcialidade do julgador. Imparcialidade do julgador. Para Beccaria, deve preponderar a publicidade do processo. Ele mostra-se contra julgamentos secretos. Mostra-se contra julgamento secretos.
Beccaria é contra as acusações secretas. Para ele, as testemunhas devem ser ouvidas conhecendo aquilo que estão testemunhando. O réu deve saber de forma minuciosa aquilo que está lhe sendo imputado. Para Beccaria, cabia ao juiz aplicar as leis e não interpretá-las. A interpretação de um juiz, não coincidindo com a interpretação de outro, pode gerar o quê? Uma insegurança jurídica. E tudo o que ele não quer é insegurança. O homem tem que conhecer o crime e a pena. Tem que conhecer o crime e a pena. Só assim o homem vai saber colocar freios nos seus comportamentos para não delinquir. Com isso, eu terminei a escola clássica, trabalhando com vocês um dos principais nomes dessa escola, Marquês de Beccaria, e o seu livro Dos Delitos e das Penas. Nós temos que ir agora para a escola positiva. Vejam, a escola positiva, ela vai discordar da escola clássica em vários pontos. E ao discordar da escola clássica em vários pontos, o estudo criminológico da escola clássica e da escola positiva, esse estudo criminológico vai gerar teorias e conclusões também distintas. Óbvio. O que a escola clássica pensa do crime? X. E a escola positiva? Y. O que a escola clássica pensa do criminoso? X. E a escola positiva? Y. O que a escola clássica pensa da pena? X. E a escola positiva? Y. Elas têm premissas, têm bases diferentes. Então, se o estudo criminológico de uma e de outra será realizado em cima dessas premissas, em cima dessas bases, é óbvio que as conclusões de uma e de outra serão diferentes. Claro. Vejam, a escola positiva tem como seus principais autores e obras Lombroso, que marcou a fase antropológica da criminologia. Aí nós temos Rafael Garófalo e Enrico Ferri, que inauguram a fase jurídica da criminologia. Esses pensadores vão estar totalmente envolvidos com as premissas e com as bases positivistas. E é claro que eles vão contrariar e muito as teses da escola clássica. Rogério, espera um pouquinho. Quais as características da escola positiva? Do mesmo jeito que eu trabalhei com vocês a escola clássica e todas as características marcantes, eu vou fazer a mesma coisa com a escola positiva. Eu vou trabalhar com vocês a escola positiva e todas as suas características marcantes. Isso é importante porque na questão do seu concurso, muitas vezes você detectando uma característica marcante, você já sabe do texto que está diante de uma escola positiva e, obviamente, esse texto só é defendido por algum autor positivista. Ou então, lendo o enunciado da questão, você vai perceber predicados da escola clássica. E aí você já sabe apontar na resposta exatamente a doutrina clássica, tá ok? Nós vamos aprofundar a escola positiva no próximo bloco.